Diz assim o texto na minha tradução, Gênesis 22, do 1 em diante. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, esse lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Todos vocês já ouviram falar sobre essa história de Abraão. Até quem não lê muito Bíblia, já ouviu pelo menos uma fala, uma argumentação ou uma ministração sobre o texto de Gênesis 22. Eu queria narrar um pouco essa história e trazer pelo menos 3 tópicos importantes para a nossa vida sobre a mensagem de hoje à noite. E o tema da minha mensagem hoje é: quando Deus escolhe, tudo termina bem. Eu vou repetir: quando Deus escolhe, tudo termina bem. Abraão nasceu por volta do ano 2000 a.C., claro que as datas divergem entre si, e depois de 100 anos de idade, já com o seu corpo amortecido, o Senhor o restaura, e ele e Sara, então restaurados pelo Senhor, vão na coabitação ter agora Isaque, o chamado filho da promessa, como na interpretação do seu próprio nome. Isaque agora vai nascer, crescer, se desenvolver, mas chegou um tempo que agora Deus vai pedir Isaque para ele. Quando entramos em Gênesis 22, o texto vai começar assim: depois destas coisas o quê? Dessas coisas que acontecem no capítulo 21. No capítulo 21 nós temos o nascimento de Isaque, nós temos Agar, que é liberada e ela vai embora para o deserto com o outro filho de Abraão, né, Ismael. Abraão faz aliança com Abimeleque. Então tudo isso acontece em Gênesis 21. E aí entramos em Gênesis 22 dizendo: depois dessas coisas, de tudo isso que é narrado no Gênesis 21, em Gênesis 20, depois de tudo isso, Deus agora vai pôr Abraão à prova. A palavra prova aí no hebraico é a ideia de teste. Deus vai agora testar Abraão. Abraão pertencia a Deus. Abraão pertencia tanto a Deus que Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão. Deus acopla o nome de Deus em Abrão, se tornando Abraão. E Deus agora se identifica na terra como o Deus de Abraão. A aliança de Deus era tão forte com Abraão que Deus acopla o nome dele ao nome de Abrão, transformando em Abraão, ou seja, pai de multidões. Agora, Deus agora vai se revelar na pessoa de Abraão. Era uma aliança tão afinada, uma aliança tão importante, um propósito tão gigantesco, que Abraão agora carrega uma responsabilidade de manter o seu coração purificado, o seu coração alinhado, o seu coração afinado, para que Deus pudesse ter liberdade para cumprir o propósito dele através de Abraão, que lá na frente seria apelidado de o pai da fé, aquele que fez nascer a fé com obras. Claro que Noé teve as suas pegadas, Enoque teve as suas pegadas, mas não como Abraão. Abraão agora vai caminhar a sua vida de tal forma na direção de Deus, que o Senhor vai destacá-lo como o pai da fé, o inventor da prática de obras que revelam a fé de forma intensa. Claro que os homens antes deles também teve suas pegadas de fé, mas Abraão agora marca com força através da sua vida. E quando Deus tem uma aliança afinada com uma pessoa, quando Deus tem um propósito afinado com uma pessoa, quando Deus decide acoplar o nome dele ao nome de uma pessoa, essa pessoa não escapa mais das mãos de Deus. Essa pessoa agora carregando essa grande responsabilidade, Deus agora vai se meter em todas as áreas da vida deste homem, para que o seu plano seja cumprido. Abraão agora, depois do nascimento de Isaque, esse filho vai ser muito amado, ele vai ser muito paparicado, ele vai ser muito mimado. É claro que Abraão foi criado, Isaque foi criado mais perto da mãe, mais pacato, mais tranquilo, mais manso, mas era o filho xodó de Abraão,
o filho da promessa, o cuidado, o zelo que Deus tinha que ter com Isaac era tamanho, porque Isaac receberia a transferência de paternidade, a transferência de legado, a transferência de patrimônio, a transferência de promessa, que ele continuaria a linhagem de Abraão até chegar na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então essa é a responsabilidade que Isaac carrega, ou que Abraão tem que administrar, para que a promessa não pudesse falhar. É claro que Deus já havia estabelecido que a promessa não iria falhar, mas existe o lado humano, a condição humana, o desejo humano, a pegada humana, a participação do homem em dar continuidade ou somar com Deus em sociedade, para que a promessa de Deus venha a dar continuidade e andamento. Mas chegou um belo dia que eu penso que agora Isaac vai ser tão amado por Abraão, Isaac vai ser tão envolvido com Abraão, que Isaac agora está ameaçando o lugar de Deus no coração de Abraão. Isaac agora está sendo tão amado, tão protegido, tão paparicado, tão mimado, tão cuidado, que Isaac agora, talvez de uma forma sem perceber, numa forma até inocente, Isaac agora está ocupando o lugar de Deus no coração de Abraão, a tal ponto que isso gera um grande perigo de desmontar todo o projeto de Deus, de desmontar todo o propósito de Deus, de desmontar todo o plano de Deus para a raça humana. A tal ponto que Deus agora vai testar o coração de Abraão, dizendo no versículo 1 e 2: Abraão, eis-me aqui. Versículo 2, acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho. Abraão já havia feito a circuncisão em Isaac. Então Isaac, com a operação da pele do prepúcio, tinha também uma aliança com o próprio Deus no seu nascimento. Porém, mas, todavia, agora Isaac, que era para ser o filho de Deus, ele está retornando e se tornando filho de Abraão. Então agora Abraão está sendo confrontado por Deus o seguinte, ou seja, toma o teu filho. Isaac está deixando de ser meu e está se tornando teu. Que filho? Filho a quem amas. Ou seja, você está praticando o ágape com Abraão, com Isaac. Você está amando muito Isaac e não deve deixar de amar Isaac, mas o teu amor para com Isaac está sobrepujando, está se sobressaindo ao amor que você tem por mim. Ou seja, Abraão inocentemente está invertendo o amor verdadeiro. Ou seja, qual é a ideia de amor que Jesus disse para nós? Amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, o próximo como a mim mesmo. Abraão agora está invertendo, está colocando o próximo acima do próprio Deus, e isso está agora trazendo uma inversão de amor, de tal forma que Deus agora está caindo para segundo plano, ou Deus está enxergando que ele seria derrubado do coração de Abraão, para que Isaac ocupasse o lugar dele, e isso seria ruim. Uma bela aplicação para a vida de cada um de nós. Se eu perguntar aqui, quem ama a Deus? Todos vão levantar a mão. Se eu dizer assim, quem aqui tem Deus como primeiro lugar da sua vida? Todos vão levantar a mão. Porque na ideia da teoria, na ideia da retórica, na ideia da narrativa, nós podemos até falar que amamos a Deus sobre todas as coisas, mas as nossas obras, as nossas atitudes vão revelar se realmente Deus é primeiro lugar, ou se pessoas são primeiro lugar, ou se objetos são primeiro lugar. Abraão agora vai ser testado por Deus no alinhamento do coração, e Deus agora vai exigir dele: Isaac, toma o teu filho, o teu único filho, esse filho que você ama, e vai às terras de Moriá, e lá sobre uma das montanhas que eu vou te mostrar, porque Moriá é uma terra montanhosa, de várias montanhas, eu vou escolher uma montanha, e lá em Moriá você vai oferecer Isaac em holocausto a mim. Eu fico pensando, né? A Bíblia não diz, mas a nossa conjectura, a nossa imaginação viaja, talvez Abraão questionando: mas não é o filho da promessa? Por que Deus quer que eu mate o filho da promessa? Ou Deus me deu o filho da promessa para que eu pudesse matá-lo? Mas Abraão, mais que depressa, obedecendo ao próprio Deus, no outro dia, na madrugada, ele vai albardar o seu jumento, ou seja, vai preparar o seu jumento, carregar o seu jumento, chamar 2 de seus servos, seus funcionários, e vai então fazer a viagem até as terras de Moriá, 3 dias de caminhada. Imagina o primeiro dia,
né? Eles viajam à noite, armam a tenda e dormem. No segundo dia, viajam durante o dia, à noite armam a tenda e dormem. No terceiro dia, continua a caminhada e chega às terras de Moriá, e o Espírito Santo queima o coração de Abraão, dizendo: este é o monte que eu quero que você faça aquilo que eu te pedi. E ele então vai obedecer, dizendo aos seus funcionários: fica aqui, vocês e o jumento, eu vou com Isaac subir a montanha, e depois de termos adorado, voltaremos. Abraão declarou que voltaria com Isaac. Então vamos tentar decodificar alguma coisa aqui importante de aplicação para a nossa vida. Qual é o tema da minha mensagem hoje? Quando Deus escolhe, tudo termina bem. A primeira coisa que Deus escolheu, Deus escolhe a oferta. Deus falou: eu quero que você oferte para mim. Deus é dízimo, é oferta, é dinheiro, é jumento, é camelo, é dromedário, é cavalo. O senhor quer égua? O senhor quer boi? O senhor quer vaca? O senhor quer Sara? Não, eu quero Isaac. Deus escolhe a oferta. É Deus que escolheu a oferta. Eu quero que você oferte Isaac para mim. Então o senhor quer que eu pegue o Isaac, leve-o para algum sacerdote, talvez Melquisedeque da vida, entregue para Melquisedeque, e ele fica vivendo lá na igreja de Melquisedeque, e ele vai virar um pastor? Não. Eu quero que você mate Isaac. Deus escolhe a oferta. Agora, por que Deus escolhe a oferta? Eu vejo em Lucas 18, Lucas 18, do 18 ao 23, tem a história do jovem rico. E ele perguntou: bom mestre, o que faço para herdar a vida eterna? E Jesus fala: quem é bom senão Deus? Você obedece os mandamentos? Sim, amar Deus com todas as coisas, toda a tua alma, todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua força. Isso eu faço, observa. E ele faz a lista de mandamentos, e ele fala: observo. E Jesus fala: só te falta uma coisa: vende tudo o que tem e dá aos pobres. E ele se entristece, porque ele era muito rico, e ele vai embora. Sendo assim, Jesus agora vai olhar para os discípulos e dizer: é mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí Pedro toma a frente e diz: mestre, sendo assim, quem pode ser salvo? Porque todos nós gostamos de dinheiro, gostamos de carro, de casa, gostamos da boa vida, gostamos da boemia, gostamos da vida social, gostamos dos churrascos da vida. Então não tem como ser salvo. Aí Jesus responde: mas o que é impossível aos homens é possível a Deus. Eu posso salvar os ricos também. E aí quando entramos em Lucas 19, quem é salvo em Jericó? Zaqueu. Desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Alguns versículos posteriores, agora Zaqueu, o cobrador de impostos, o publicano, e publicano era visto como traidor. O traidor vai ser salvo, o traidor da fé, o traidor do judaísmo, o traidor dos judeus, agora vai ser salvo. Ou seja, Deus salvou um rico, porque quando o Espírito Santo entra, ele é liberto daquilo que ele se apega. Deus escolhe a oferta. Agora, Davi vai dizer em 2 Samuel 24, Davi, ele vai comprar as terras de Araúna, a eira de Araúna, e Araúna quer dar para Davi. Davi falou: não quero dado, eu quero comprado, eu quero pagar essa terra. Mas Davi, que é isso entre eu e você? Somos amigos? Não, eu vou comprar essa terra, porque ele queria usar a eira de Araúna para ofertar a Deus. E Davi vai dizer em 2 Samuel 24, ou seja, eu não darei nada ao Senhor que não me custe algo. Davi está dizendo: tudo que eu der para Deus precisa doer em mim. Eu não darei nada a Deus que não me custe algo. Ou seja, quando eu dar alguma coisa para Deus, aquilo tem que ter uma sensação de falta, de débito na minha vida. Não tem mês, eu sei que tem muitos dizimistas aqui, não tem mês que é difícil dar dízimo. Mas esse dinheiro ia ajudar tanto na parcela do carro, esse dinheiro ia ajudar tanto na água e luz, telefone, esse dinheiro daria para pagar o combustível da praia que eu vou o mês que vem. E aí você vai, entrega, e aquilo, poxa, eu precisava desse dinheiro, mas eu entreguei. Quando você entrega para Deus uma coisa que te faz falta, é isso que Davi está dizendo: não darei nada ao Senhor que não me custe alguma coisa. Davi está dizendo que tudo que ele ofertasse para Deus,
iria criar um buraco dentro dele, iria trazer para ele uma sensação de perca. O jovem rico, Jesus pediu para ele: vende tudo e dá aos pobres, porque dar aos pobres iria empobrecê-lo, e aquilo ia gerar perca no jovem rico. Então Jesus está pedindo para o jovem rico a riqueza. Davi quer entregar algo que lhe custe, e agora Deus está pedindo para Abraão uma coisa que Abraão amava: me dá o seu filho, o seu único filho, a quem você ama. Eu quero aquilo que você ama, eu quero aquilo que você gosta, eu quero aquilo que seu coração está apegado, eu quero aquilo que seu coração se amarrou, eu quero aquilo que você ama, a tal ponto de isso estar ocupando o meu lugar no teu coração. Deus escolhe a oferta. Pastor, por que Deus escolhe a oferta? Porque Deus vai pedir para você uma coisa que vai te custar alguma coisa. No ano de 1992, 1991, eu comecei a treinar karatê. Treinei karatê até 98, quase 99. Fui faixa preta de karatê, primeiro dan. Disputei pela seleção brasileira interestilos, estilo Shotokan, um campeonato sul-americano lá no Peru. Ficamos lá 5, 6 dias no Peru. Fui vice-campeão, depois recebi uma carta da seleção brasileira para disputar o Mundial em Las Vegas, mas como não tinha patrocínio, eu deixei de lado. Em 98 eu me converti e percebi Deus falando comigo. Todos os jogos regionais que tinham, os torneios que tinham nas cidades da região, meu irmão, minha casa tinha muito troféu e muitas medalhas do que eu havia praticado no karatê. Esse dia atrás eu andei levando o Miguel lá para brincar um pouquinho, e o Alcides falou: vem treinar de novo, Gu, vem treinar de novo. E aquela vontade de ir, mas eu me lembrei que quando eu me converti, o Espírito Santo falou assim: joga tudo fora, medalhas, troféu. Dei o kimono, dei a minha faixa, a luva, a caneleira, o capacete, tinha todo um peitoral, troféu, peguei o saco, joguei tudo, pus no lixo, porque o Senhor tinha pedido aquilo para mim. Aquilo me custou muito, porque a minha vaidade estava naquele troféu, a minha vaidade estava naquelas medalhas, a minha moral de alguma coisa que eu era para alguém estava rotulado tudo aquilo que eu havia ganhado nos torneios de karatê por aí. Deus me pediu uma coisa que doeu entregar. É Deus que escolhe a oferta. Talvez eu estou pregando aqui e você está mentalizando, pensando: o que Deus está pedindo de mim? Deus vai pedir para você uma coisa que te dói. Deus vai pedir para você uma coisa que te custe alguma coisa. Deus não vai falar para você: meu filho, dá para você dar essa caixa de som aqui para mim? Eu estou vendo que ela está jogada aí no fundo do quintal de casa. Pega ela, dá para mim. Não. Deus vai falar: meu filho, tem um microfone jogado ali, dá ele para o reino de Deus. Não. O que Deus deseja não é aquilo que está no canto, aquilo que não te interessa. O que Deus quer de mim é aquilo que eu amo, é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu desejo, é aquilo que o meu coração se amarra. Ou seja, é o teste de Deus para saber o quanto Abraão amava. E Deus de vez em quando faz isso com a gente. Deus às vezes nos pede coisas que nós gostamos, coisas que nós queremos, coisas que nós desejamos, para testar o nosso coração. Quantas vezes eu precisando fazer hora extra, mas tinha culto de terça, culto de quinta, e aí o patrão falava: tem que fazer hora extra. Não dá. Por quê? Porque eu tenho culto hoje, e eu precisava de dinheiro, precisava de umas horas extra, e eu abri a mão da hora extra, porque eu tinha que estar no culto. Quantas vezes festas de aniversário de domingo eu não pude ir, porque eu tinha culto. Quantas vezes eu não poderia sair sábado à noite com os meus amigos, porque eu ia pregar em algum lugar e não poderia. Deus de vez em quando exige algumas coisas de mim, que me custam alguma coisa, que queria aquela bifurcação do coração. E aí, é eu ou aquilo lá? É eu ou aquele social? É eu ou aquela outra coisa? E aí eu preciso decidir essa situação. Mas quando eu percebo que é o Espírito Santo exigindo de mim aquela situação, eu preciso abrir mão daquilo que eu quero e fazer aquilo que Ele quer, porque isso terá uma recompensa no final. O que Deus está te pedindo? Deus escolhe o que Ele quer de você. Não é você que escolhe o que você quer dar, é Deus que escolhe aquilo que Ele quer.
É claro, no sentido usual, você pode ser os seus dízimos, suas ofertas, você pode dar aquilo que você deseja, algumas coisas para lá e para cá, tudo bem, mas existem momentos específicos que Deus vai escolher o que Ele quer de você, e você vai ter uma guerra, uma batalha no seu coração para entregar aquilo que Deus quer. Como eu fiquei quase 5, 6 anos relutando com Deus para me tornar pastor da igreja. Eu tinha 5 caminhões, depois troquei um cerealista, depois fui dono de um depósito de materiais de construção, que rendia livre 25 mil reais por mês, e Deus falou, te quero! E eu fui fazer uma campanha de 21 dias, já contei essa história para vocês, me tranquei dentro da igreja 6:30 da manhã, e depois de 19 dias, eu falei, Deus, eu estou te esperando, Deus, o que o Senhor quer? Deus, eu estou te esperando, e aí o Espírito Santo falou comigo, eu estou te esperando, decida! E tive que soltar o depósito, que rendia para mim e para meus irmãos 25 a 30 mil limpinho. Depois de 2 anos pagando as contas, isso viraria salário para a gente. E entrei na igreja ganhando 1.200, 1.300 reais. Um salário mínimo, acho, e meio, alguma coisa assim. Minha esposa assustou, foi arrumar um emprego. No primeiro mês essa igreja não conseguiu me bancar, mas eu estava com as dívidas pagas, entupi minha casa de arroz e feijão. Arroz e feijão vai ter. No segundo mês, a igreja dobrou a arrecadação, dobrou o número de membros. No terceiro mês, a igreja triplicou a arrecadação e triplicou o número de membros. E aí a igreja conseguiu definir o meu salário. E aí eu percebi que, quando eu entreguei o meu Isaac, aquilo que Deus escolheu, eu vi a porta se abrindo do outro lado. Sexta-feira agora fui na inauguração da igreja de um amigo meu, pastor Leandro Paiva, igreja Comunidade Arena, lá no bairro do Matão. Foi eu e o pastor Edivan. E ele falou uma frase do Billy Graham muito interessante: a salvação não custa nada, mas ser discípulo custa tudo. E aí, conversando com uma amiga minha, que foi minha aluna no STB Neto em Campinas, de teologia, ela falou, pastor, as coisas estão difíceis, né? Eu falei, estão. E o que eu percebo é que todo mundo quer Jesus, mas ninguém quer renunciar nada para viver como ele viveu. Todo mundo quer Jesus, só que as pessoas querem acoplar Jesus com a vida de pecado, querem acoplar Jesus com o mundo, e quer tentar ser salvo fazendo a própria vontade. Salvação é de graça, ser discípulo custa tudo. Deus escolheu a oferta, eu quero Isaac. Abraão pensou, quebrou a cabeça, talvez estranhou, mas obedeceu. É Deus que escolhe o que Ele quer. É Deus que escolhe a oferta. Isaías 1:12, as pessoas estavam indo ofertar no templo, e aí o Senhor usou o profeta Isaías para dizer para o povo, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Quem mandou vocês só vir e entrar aqui dentro e a cabeça de vocês estava para fora? Porque o povo ia para a igreja da época, o templo, e o animal tinha toda uma forma de se entregar. Tinha que ser animal de 1 ano, branco, animal puro, nada quebrado, limpo, purificado. E as pessoas levavam animal sem pata, outro pata quebrada, animal de qualquer cor, né, uma pombinha torta, torcida, uns tipos de oferta que foi banalizando a revelação de Cristo através dos cerimoniais e dos rituais. E Isaías então confronta o povo, porque o povo estava com o corpo físico dentro do templo, mas a mente estava fora da igreja. Onde está a sua mente? Está aqui? Ou você está pensando no lanche que você vai comer daqui a pouco? Da sua pizza? Nos recados que estão apitando no seu celular aí dentro agora? Ou você está pensando aonde você vai ao que sair daqui? As suas séries de Netflix que você precisa assistir quando você sair daqui? Ou você está pensando nos seus pecados que você vai praticar quando você sair daqui? Deus quer o Isaac. Deus está pedindo o Isaac. Deus escolhe o que Ele quer, e Deus vai escolher aquilo que te custa alguma coisa. Segunda lição desse texto que eu aprendo: Deus escolhe a forma de ofertar. O jeito de dar a oferta é Deus que escolhe. Abraão, toma o teu filho, teu único filho, a quem amas, e oferece-o a mim em
Holocausto, eu quero holocausto. Eu quero que você incendeie ele. Eu quero que você coloque fogo nele. Eu quero que você queime ele. Eu quero que você mate ele. Ué, Abraão poderia dizer: Senhor, o senhor quer Isaac? Tá bom, vou levar ele lá para Melquisedeque. E ele vai ficar lá, não é isso que eu quero. O jeito que você vai dar é eu que decido. Você vai me entregar ele em holocausto. Você vai me entregar de tal forma que você não vai mais vê-lo, que você não vai mais ter acesso a ele, que ele não vai mais estar perto de você. E isso vai romper o abraço seu com ele, o relacionamento seu com ele, vai romper todo o amor que você tem por ele, a afinidade com ele. Eu quero que você mate Isaac. Deus escolhe o jeito de ofertar, a maneira de ofertar. Você pode ter todo o capricho de chegar aqui no gasofilácio, quando você trazer essa oferta, e falar assim, e joga e volta para o seu lugar. Ou você pode segurar na sua mão, consagrar e falar: isso é para o meu Senhor. Solta e pronto. Até nisso a reverência é revelada. Eu sempre fui dizimista. Eu comecei a trabalhar em 99 com o meu irmão. Em janeiro de 99, meu salário foi R$170. Eu separei 17 e dei ao Senhor. Desde janeiro de 99 até esse mês, eu sou dizimista fiel de todos os anos e todos os meses que eu sirvo ao Senhor. Sempre 10% do meu salário. E quando tem um valor picado, eu arredondo para mais, para não ter perigo de errar com Deus. E eu lembro uma vez que eu saí da empresa, peguei o caminhão, e as contas pagavam lá no Mercado Lucas na época. Fazia aquela filinha e você pagava água, luz, conta de celular e todas as coisas. E eu peguei meu salário, a gente recebeu em dinheiro, assinei o lerite e fui lá pagar. Entrei na fila. E quando entrei na fila, o Espírito Santo falou no meu coração: você vai entregar meu dízimo? E eu falando minha alma assim, falando: vou, Senhor. Chegar em casa, eu vou pagar essas contas, vou chegar em casa e vou separar o dízimo, orar e entregar na tua casa. O Espírito Santo concordou comigo, falou: você vai entregar o seu dízimo, mas você não vai me honrar. Eu falei: me honrar? Mas eu não estou dizimando. O Espírito Santo falou: tá, só que você não está me dando honra. E aí o Senhor me fez entender que honra é primazia. Honra é dar primeiro para Deus. Irmãos, recolhi minhas contas ali, não paguei, fui embora, saí da fila. As pessoas olhou assim como quem diz: acho que esqueceu alguma conta ou dinheiro. Voltei para o caminhão, fui para casa, almocei, separei a minha 10ª parte, orei consagrando a Deus, coloquei no envelope, almocei, aí fui, desci, pela Capovinha, entrei em Montemor, ali parei, encostei o caminhão, desci, aí eu paguei todas as minhas contas. Quando eu paguei as minhas contas, o Espírito Santo falou para mim: agora, além de você dizimar, você me deu honra. Eu fui primeiro na sua vida. Entende? Você pode pagar todas as suas contas e depois entregar dízimo. Você é um dizimista. Ou você pode dar o dízimo e depois pagar suas contas. Se sobrar, sobrou, se faltar, faltou. Aí você mistura dízimo com honra. Deus escolhe o jeito que Ele quer, a forma de se ofertar. Deus escolhe a forma correta de se entregar para Ele. Eu quero que você vá a Moriá. Vou te mostrar uma das montanhas e você vai oferecer Isaac para mim. Vou orar por ele, Senhor? Não. Você vai queimá-lo em holocausto. Você vai pôr fogo no corpo dele. Deus escolhe o que Ele quer de oferta. Segunda coisa, Deus escolhe a forma de se ofertar. Terceira e última, mas a segunda ainda, só para replicar, para dar um texto bíblico. 2 Coríntios 9,6 diz: quem semeia pouco, pouco também ceifará. Quem semeia com a fartura também ceifará. Dentro do Deus escolher a forma de ofertar, existe a quantidade e a qualidade. Quantidade, deu pouco, a resposta é do pouco. Deu muito, a resposta do muito. E a qualidade, a forma, ou seja, cada um contribua segundo o propósito do coração. Com tristeza não, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Olha Deus escolhendo a forma de que se dá. Quando você der alguma coisa para mim, dê com alegria. Não dê, eu estou dando porque você está deixando o saco. Eu estou dando porque agora é ordem da igreja. Eu estou dando porque
agora tem lei na igreja. É porque agora é um regimento interno. Agora, meu irmão, guarda o seu dízimo, vai comer pizza, vai gastar com o seu carro, vai comprar ração para cachorro, ração para o seu gato, galinha, vai cuidar do que você quiser, não dê para Deus. Deus gosta de alegria, de dar com prazer, de dar com privilégio. Deus ama quem dá com alegria. E a ideia de amor de Deus, quem dá com alegria, é a ideia de uma corresposta, de uma resposta de Deus àquele que oferta com alegria. Quando você dizima com alegria, quando você oferta com alegria, quando você toca com alegria, quando você prega com alegria, quando você dá aula com alegria, quando você ajuda as pessoas com alegria, quando você varre essa igreja com alegria, quando você vem nos cultos com alegria, quando você cultua com alegria, há uma resposta de amor de Deus na sua vida. Deus não fica devendo nada para aquele que faz as coisas para Ele com alegria. Olhe para a cara do seu irmão, veja se ele está feliz de estar aqui hoje. Veja se ele está com a cara do Ranzinza dos 7 anões. Tem alguns que é mais fechado que forçou o sorriso assim, né? Valeu, ele tentou pelo menos. Deus escolhe a forma de ofertar. Terceira e última, Deus escolhe o lugar da oferta. Senhor, posso matá-lo aqui no rio de baixo? Não, é em Moriá que eu quero. É uma das montanhas que vou te mostrar. Mas Deus, é 3 dias de viagem. É lá que eu quero. Eu quero uma distância. Eu quero que você desloque. Eu quero que a sua mente saia dessa região. Eu quero que a sua mente apague das coisas aqui onde você tem domínio. Vai lá naquelas terras. Eu vou te mostrar uma montanha e é lá. Deus escolhe o lugar onde Ele quer receber a oferta. Existem terras de plantio. Existem várias terras de plantio. E algumas delas é Deus que estabelece. Uma vez um de vocês, eu não lembro quem, pastor, eu queria dar o meu dízimo, mas eu queria picar no meu dízimo. Eu queria dar um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá. Pastor, eu queria pegar o meu dízimo, picar em 200 cesta básica, 100 cesta básica, 30 cesta básica e dar para os pobres. É dízimo? Eu falei, para você sozinho é dízimo, para Deus não. Ah, por quê? Mas o que tem? Não estou dando dízimo. Minha mulher falou, tá, tudo bem. E não está errado, só não é bíblico. Mas o que é bíblico? Malaquias 3,10. Trazeis todos os dízimos, aonde, irmãos? Na casa do tesouro. Casa do tesouro é a tesouraria da instituição do passado. Para que haja mantimento na minha casa, onde prolifera o meu nome, onde eu falo da minha palavra, onde prega a minha vontade, onde os irmãos se reúnem. Entende? Continue dando cesta básica para quem você quiser. Pique o seu dinheiro do jeito que você quiser. Mas pastor, eu quero ser bíblico. Eu quero ser batista. Ser batista é pelo menos ter o capricho de ser bíblico. Então é na casa do tesouro. Deus escolhe o lugar da oferta. Tem 3 terras que é importante para nós ofertarmos. A primeira, na vida dos pobres. 2 Coríntios 8, do 1 ao 7, fala que nós temos que ajudar os pobres. Os pobres é também terra de plantio. De vez em quando aí separa umas moedas, deixa ali no console do carro. Alguém pediu, dá. Ou tome cuidado para quem vai dar. Mas é um pobre, não é um malandro. Não é dar dinheiro para malandro, é dar dinheiro para o pobre, o guerreiro que não está conseguindo com que a porta dele se abra. Esse você deve ajudar. Não é o chupinho, o viciado, o drogado, o pingaiada. Não é esse. O pobre que a Bíblia diz é o guerreiro que está lutando, que quer elevar a sua vida. Esse você contribui para impulsioná-lo. Esse pobre que Deus está dizendo. Então pobre é uma terra de plantio. Segunda terra de plantio que o Senhor revela é o templo. Lucas 21, do 1 ao 4. Está um monte de gente na fila lá, colocando grandes quantias do gasofilácio. E quem vem atrás deles, a Bíblia diz, uma viúva pobre. E Jesus está na frente do caixote, assim olhando. Deus abençoe. Jesus, estou dando aqui R$1.000, parabéns, Deus abençoe. Jesus, estou dando aqui R$5.000, parabéns, Deus abençoe. E chegou a viuvinha ali, chacoalhou a moeda, caiu 2 quadrantes. E Jesus olha para os discípulos e fala, essa mulher deu mais do que todos. Mas por quê? Versão jeffersoniana. Porque eles deram do que estava sobrando, ela deu do que está faltando, ela deu tudo. Ela deu o alimento de hoje dela. Essa mulher não sabe como vai comer hoje, por causa daquilo que ela deu para Deus.
ela cumpriu o que Davi disse em 2 Samuel 24:24. Não darei nada ao Senhor que não me custe alguma coisa. Custou o dia de comida daquela mulher naquele dia e ela deu. A Bíblia não fala o que aconteceu. Eu acredito que o céu se abriu sobre aquela mulher. Que quando você chegar no céu, você pode procurar. Quem é que viúva pobre aí, Jesus? Fala, aquela ali, ó. E você vai perguntar para ela: o que aconteceu com você depois que você deu aquelas 2 moedas de 2 quadrantes que você jogou no gasofilácio naquele dia que Jesus pregou no templo? O templo é uma terra de plantio. A igreja é uma terra de plantio. Essa instituição é uma terra de plantio. Então aqui é um lugar que também Deus escolhe para que você possa abençoar. Terceira terra de plantio que Deus escolhe: o homem de Deus, o homem que pertence a Deus. 1 Reis 17, do 8 ao 16. Deus dá uma ordem para Elias: Elias, vá para Sarepta. Eu dei ordem para uma viúva te sustentar. Elias talvez pensou que a mulher era rica, uma mulher bem abastada. Quando ele chega lá, a mulher está com vestidinho cortina de pia, casa caindo aos pedaços, sem encanamento, sem ensinamento básico. E ela falou: ó, tem um punhado de farinha, um pouquinho de azeite, vou misturar aqui na mão, né? E eu vou dar uma mordida, meu filho vai dar uma mordida e vamos morrer. E eles olhou para ela e disse: não, você vai fazer o bolo sim, faz tudo isso que você falou, mas você vai dar para mim primeiro. Eu vou comer, porque Deus disse que é você que vai me sustentar. Aquela viúva então amassou ali: eu vou morrer antes de o dia acabar. E deu para Elias. Quando Elias dá aquela mordida, o azeite começou a multiplicar na botija, e a farinha começou a aumentar na panela, e aquela mulher teve um tempo de abastança de forma poderosa. Plantar na vida de homem de Deus também são chaves que abrem a tua vida financeira. Deus escolhe o lugar em que se oferta: os pobres, o templo e o homem de Deus. Agora um testemunho, tome cuidado que não é eu pedindo nada não, tá bom? Teve uma das pessoas dessa igreja, há muitos anos atrás: pastor, queria dar 50, eu sinto de dar. Foi então um sinto de receber, manda aí. Peguei o 50. Uma semana depois, ele me encontrou e falou: pastor, você não sabe o quanto aquela oferta que eu dei para você me rendeu. Aí ele falou de algumas coisas de dinheiro que começou a entrar na vida dele. Uma das ovelhas dessa igreja não é mais ovelha daqui. Não vou nem falar o nome dela, que vocês vão saber quem é. Só pela história talvez vocês vão deduzir. Ela me deu alguns cheques pré-datados. Pastor, segura esse cheque pré-datado aí. Quando cair a data, você põe na sua conta, você saca o dinheiro e dá para mim, porque ele não tinha nem conta bancária. Eu falei: tá bom. Segurei o cheque. Aí peguei, coloquei na conta, caiu. Eu ia sacar para entregar para ele. Ele falou: pastor, eu quero dar para você esse dinheiro. Eu falei: tem certeza? Eu falei: tem. Então tá bom. Não vou nem brigar muito com você. Peguei o dinheiro para mim. Uma semana depois, ele falou comigo. Estava ele e o pastor Marcelo. Ele falou: pastor, uma semana depois, pessoas que me deviam de aula de música vieram me pagar quase R$1.200. Eu recebi de dinheiro que era certeza que era perdido. Ele dava aula de música e algumas pessoas deram calote nele, não viam mais, outros estavam tudo atrasado, e naquela semana desencadeou quase R$1.200 que ele recebeu, né? E ele acredita esse recebimento aquilo que ele fez pela minha vida. É uma questão da fé dele, é o fórum íntimo dele. Eu já sinto portas que Deus abriu para mim por causa de dízimos que eu dei. Eu sinto de portas que Deus abriu para mim por ter ajudado alguém. Tem pessoas que perdem a bênção porque não atua na chave que vai desencadear algumas coisas da vida dela. Deus escolhe o lugar da oferta: ou a vida dos pobres, ou o templo, ou homens de Deus. Homem de Deus não é só quem prega, não. Homem de Deus está sentado aí do seu lado. Homens e mulheres de Deus que estão aí do seu lado. Quando você abençoa a vida desse irmão que está aí, ó, né? Olhe para a cara dele, olhe para o rosto dele, né? Então quando você ajuda ele em alguma coisa, isso desencadeia coisas na tua vida. Paulo vai dizer para Timóteo, né? Pratiquemos o bem a todos, mas primeiramente aos da família da fé. Ajude o mundo inteiro, mas primeiro os seus irmãos. Primeiro aqueles que servem ao Senhor na fé. Se não tiver oportunidade, aí vai para outro canto. Deus escolhe o lugar da oferta. Então, concluindo essa mensagem, para a gente orar e você poder ir embora. Quando Isaac é amarrado por Abraão e colocado, eu vi um pregador judaico dizendo que Isaac foi ajoelhado de rosto para baixo, com as mãos presas sobre a lenha, e Abraão precisaria matá-lo
num só golpe. Eu não sei se é esse o formato. Ele se ajoelhou com as mãos amarradas e ficou assim, em cima da lenha, né? E o cutelo desceria nele. Talvez seria batido na parte do pescoço, onde destroncaria, e ali ele morreria rapidamente. Quando Abraão prepara, vê Isaac ajoelhado, ele levanta o cutelo. Quando ele vai descer o cutelo sobre Isaac, o anjo do Senhor brada: Abraão, Abraão! Olha os dois clamores do anjo, porque vai que ele não ouve da primeira vez. Abraão, Abraão, não faças nenhum mal, porque agora sei que temes a Deus. Alguns dizem que não é Deus falando com Abraão, é um anjo do testemunho. Era um anjo que testemunha as obras e atitudes das pessoas. E o anjo foi convencido de que realmente Abraão ofertaria Isaac para Deus. E Abraão então segura o cutelo, abaixa, desamarra Isaac e vai conversando com o anjo. Agora sei que temes a Deus. Não faça nenhum mal ao garoto. Quando Abraão olha para o lado, ele vê um cordeiro enroscado ali no arbusto. Esse arbusto é o próprio anjo segurando o cordeiro. Fica quieto aqui, que você vai morrer agora. E aí Abraão pega, amarra e da mesma forma mata aquele animal, põe fogo nele. Eles se alimentam daquela carne. Termina a oferta e Abraão agora vai descer a montanha para voltar para casa. Quando isso acontece, versículo 15: então o anjo bradou pela segunda vez, dizendo: jurei por mim mesmo, ou seja, Deus falando na boca, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras será abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Ou seja, versículo 17 e 18, três coisas que Deus prometeu aqui para ele: terra, descendência e bênção. Eu vou te dar terra para você viver. Eu vou te dar uma descendência que o seu nome vai ter longevidade. E mais do que isso, eu vou prosperar a vida de vocês. Vocês serão abençoados. As terras dos seus inimigos serão suas. Meu irmão, tem coisa mais gostosa do que você vencer o seu inimigo? Você está pensando em algumas pessoas aí, né? Hein, Mancida? Vencer os teus inimigos é gostoso demais, né? Eu sou corintiano, gente. Vencer o Palmeiras e o São Paulo é uma bênção. Eu sou mais meia boca. Há uns 8 anos que não acompanho nada. Hein, Joyce Melichenko? Vencer os inimigos assim. Hein, pastor Hilton? Vencer os inimigos. Eu treinei karatê, então os combates ali eram aqui, e vai, e aqui, e pá, tipo, acanucate, ganhar, pronto. Vencer é bom demais. E Deus está falando: eu vou te dar terra, Abraão, eu vou te dar descendência, e eu vou te dar bênção, prosperidade, porque você obedeceu a minha voz, e você me entregou o que eu pedi. Você fez do jeito que eu quis, e você entregou no lugar que eu desejei que você entregasse. Terra, descendência e bênção. Conclusão: Isaac voltou para Deus. Desculpa, Isaac voltou com Abraão. Lembra que ele havia falado para os seus servos: eu e Isaac subiremos, adoraremos e voltaremos. O que Abraão está dizendo? Minoan, se puder projetar aqui para mim Hebreus 11, 17, não sei se está fácil aí. Hebreus 11, 17 ao 19. O que eu quero dizer é que Isaac foi levado para ser entregue para Deus. Abraão entregaria Isaac. Quando Isaac agora vai ser oferecido a Deus, o anjo fala: para, eu sei que você tem coragem de entregar
aquilo que eu te pedi. Não precisa mais me entregar isso. Pode levar Isaac para você, porque Isaac já não reina mais em seu coração. Isaac voltou com Abraão. Moral da história, conclusão: o que eu entrego para Deus volta para mim. O que eu entrego para Deus volta para mim. Talvez você deu muitas coisas para Deus e você está cobrando Ele: Deus, eu te dei isso, eu te dei aquilo, eu te dei aquilo, e eu não vejo resultados. Calma, o que você entregou para Deus vai voltar para você. Onde está isso, pastor? Vou ler esse texto, depois eu termino com outro. Hebreus 11:17, a galeria dos heróis da fé. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaac, quando foi testado ou provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu único filho. Próximo versículo, 18. Sendo-lhe dito, ou seja, ele tinha recebido a palavra: em Isaac será chamado a tua descendência. Ele considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Verso 19 para terminar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Ou seja, ele, na mente de Abraão: eu matei Isaac, e Isaac ressuscitou. Volta ao 18 e deixa travado no 18. Sendo-lhe dito: em Isaac será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. O que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo, lembra quando Isaac disse para os seus servos: eu e Isaac subiremos a montanha, e havendo adorado, voltaremos. Lembra desse texto? Ele disse isso: voltaremos. Onde está isso? Deixa eu achar aqui para você, para ficar bem bíblico a coisa. Vai me aguentando aí. Versículo 5. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vocês. Eu e Isaac vamos voltar, disse Abraão. Mas o que estava na cabeça de Abraão? Abraão estava dizendo: quando meu filho estiver assim amarrado, eu vou matá-lo, eu vou incendiar o corpo dele, e depois que eu pôr fogo nele, Deus vai ajuntar os elementos químicos, vai ressuscitá-lo, ele vai levantar, e eu vou descer essa montanha com ele de novo. Isso que está na mente de Abraão. Abraão está pensando: eu vou matar o meu filho, vou destroncar o pescoço dele, vou pôr fogo nele, vai virar cinzas, e a hora que terminar o processo, essas cinzas vão se levantar, os elementos químicos vão se juntar, Deus vai ressuscitar Isaac, e eu vou pegá-lo e vou descer até lá embaixo de novo com ele. Abraão creu na ressurreição. É isso que esse texto está dizendo. Em Isaac será chamado tua descendência. Considerou, creu que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar. E por isso que ele disse para os servos que estavam junto com o jumento: nós vamos subir, eu e ele vamos subir. Em outras palavras, vou matar ele, vou pôr fogo no corpo dele, mas ele vai ressuscitar, e eu vou voltar aqui com vocês de novo. Quando eu entreguei meus troféus para Deus, está aqui, Deus, a minha honra, está aqui a única coisa que eu tenho, essas medalhas que vão encardir se ficar pendurado em algum lugar. Está aqui, ó, está aqui, porque eu sei que um dia o Senhor vai me honrar de uma outra forma, de um outro jeito, de uma outra maneira. E eu não consegui ser honrado como médico, porque eu não estudei. Não consegui ser honrado como um empresário, porque eu larguei minhas empresas. Eu não consegui ser honrado como um menino que empinava a moto para a rua, não, porque não dava certo. Eu não consegui ser honrado de outras coisas, como um amigo de todo mundo. Então Deus falou assim: vou te honrar como pastor nessa cidade. O que eu entrego para Deus volta para mim. Eu finalizo.
com Eclesiastes 11:1. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás de novo. Lança, deixa a água levar. Depois de muitos dias você vai encontrar de novo. A minha pergunta agora, para sintetizar tudo que eu ministrei: o que Deus está pedindo de você, para você, e você não entrega de jeito nenhum? Deus quer o quê? Deus está pedindo algumas coisas para as pessoas aqui. Talvez Deus está falando: oferte o teu pecado no holocausto. Oferte o teu dinheiro, o teu carro. Vou dar aqui uma de estou sendo perseguido. Oferte a tua vida. Está com 3 empregos, solte um e use o espaço de um para me adorar. Oferte para mim o teu desejo. Oferte para mim o teu coração. Tudo que roubar o lugar de Deus no seu coração, Deus vai te pedir. Tudo que tentar ocupar o lugar de Deus no seu coração, Deus vai te impedir. Deus vai te pedir isso. Ah, a Netflix está roubando a sua oração. Deus está falando: meu filho, oferte a Netflix para mim. Pastor, meu servo, eu estou vendo que a tua vida sexual está roubando o meu lugar no teu coração. Oferte a tua vida sexual para mim. De que jeito? Pare. Meu filho, oferte o seu tempo, que essas amizades que não te levam a nada, para ter tempo e devoção comigo. Oferte. E depois eu vou te devolver tudo isso. Abraão matou Isaac ou não matou, irmãos? Uma pergunta retórica, não precisa responder. Abraão matou Isaac ou não matou? Matou. No coração. Tudo que você mata no coração, Deus devolve para você. Quantas vezes eu fui resolver problemas de casamento? O marido foi embora, o esposo foi embora, e a esposa, o marido: o senhor tem que ir lá falar para ela voltar. Tem que voltar. O cara está todo desesperado: tem que voltar. Falei: calma. A prioridade aqui não é restaurar o seu casamento. A prioridade é restaurar você. Depois de restaurar você, se o casamento restaurar, amém. Se não restaurar, você recomeça a sua vida. Porque talvez ele idolatrava o casamento, idolatrava a esposa, idolatrava o marido, e Abraão idolatrava o filho. O que rouba o lugar de Deus no seu coração? É isso que você vai ofertar para Deus. Se você quer o nome de Deus acoplado ao seu nome, se você quer de Abrão virar Abraão, o que Deus está te pedindo? Tempo? O que Deus está te pedindo? Jejum? Oração? Leitura bíblica? O que Deus está te pedindo? Santidade? O que Deus está te pedindo? Rompimento de alguns relacionamentos que não prestam para nada? O que Deus está te pedindo? Qual é o Isaac que você precisa entregar para Deus? Essa é a pergunta de hoje à noite. Eu queria que você colocasse em pé, se você puder. Nós vamos orar aqui hoje. Eu falo com o meu povo a minha palavra, para limpar os corações que estão amarrados. Porque com os corações contaminados não tem como eu agir. Eu peço aquilo que ocupa o meu lugar dentro de vocês, porque vocês me pertencem totalmente. Eu comprei vocês por preço de sangue. Eu tenho direito sobre vocês. E eu não quero que me troquem por nada nessa vida, porque eu dei o meu melhor para vocês. O meu filho unigênito para vos salvar. Por isso eu exijo aquilo que é meu, o coração de vocês. Busque a minha face e a minha presença. Alinhe a vida de vocês comigo.
para que eu possa abrir os céus para prosperar a vida de vocês. Eu sou o Senhor e quero o que é meu. Vocês me pertencem, vocês são meus. Se entreguem a mim. Adorem o meu nome. Eu sou aquele que quer a circuncisão dos seus corações. A minha vinda está próxima e quero que estejam preparados. Busque a minha face com toda a força da vossa alma. Me coloque em primeiro lugar da vida de cada um de vocês. Busquem a minha face. Repito, para que busquem a minha face. A porta ainda está aberta e eu espero cada um de vocês. Busquem a minha face, paz seja convosco. Tem pessoas aqui que Deus é segundo plano na vida delas. Tem pessoas aqui que Deus é terceiro plano na vida delas. Eu acho que Deus quer o seu Isaac. Eu não posso ir embora sem orar para algumas pessoas aqui. Então a minha pergunta é muito simples para a gente terminar. Se há alguém aqui que sente em seu coração que existe alguma coisa dentro de você que tem roubado o lugar de Deus do seu coração. Eu sei que você ama a Deus, mas parece que não está no topo ainda. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. É essas pessoas que eu quero aqui na frente. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.